Rodrigo Constantino, neste painel do 27º Fórum da Liberdade. Rodrigo Constantino é presidente do Instituto Liberal, colunista da revista Veja e do jornal O Globo. É formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA de Finanças pelo IBMEC. Trabalhou no setor financeiro de 1997 a 2013. É autor de 8 livros, sendo que os mais recentes, Privatize Já e Esquerda Caviar. É membro fundador do Instituto Milênio. Foi o vencedor do Prêmio Libertas em 2009 no 22º Fórum da Liberdade. Com a palavra, Rodrigo Constantino. Obrigado, Renata. Obrigado a todos pela presença. Bom dia, é um prazer sempre participar do fórum. Antes de começar, eu iria pedir 1 minuto de silêncio, porque hoje completa-se 1 ano da morte de Margaret Thatcher, a maior estadista que o mundo já teve, mas como tem uma bomba relógio ali, marcando meu tempo em contagem regressiva, e o Chris foi de uma pontualidade britânica, quando deu 00 ele parou, eu vou pular 1 minuto de silêncio para não perder meu curto tempo para falar sobre educação, um tema tão complicado, né? Eu não sou especialista, faço esse caveat antes, em educação, mas quando eu penso que os especialistas trouxeram a nossa educação até esse estado deplorável de hoje, eu acho que talvez seja bom pessoas de fora darem alguns palpites, né? Porque os educadores claramente fracassaram em entregar um produto decente no Brasil, né? Basta ver PISA e tudo mais. O primeiro alerta que eu faria é que educação não é uma panaceia, na minha opinião, né? Aliás, não existem panaceias, soluções mágicas para o mundo, mas 10 em cada 10 especialistas falam que educação é a solução para todos os males do país. E eu sempre me lembro de alguns exemplos, né, ou contra-exemplos. Cuba vem à mente, né, todo mundo acha que tem uma boa educação, mas na verdade não tem, é uma doutrinação ideológica total, e além de tudo é um país miserável, formado por escravos. Nós temos o caso da Alemanha, que apesar de ter uma população educada, isso não impediu de ter o surgimento de uma coisa nefasta como o nazismo, e depois tivemos um muro separando a Alemanha, e com o mesmo tipo de cultura, mesmo tipo de educação, a diferença institucional, a liberdade de um lado e o socialismo do outro, levaram a resultados diametralmente opostos. E por fim, um outro exemplo é a Argentina, que dentro da região aqui da América do Sul, da América Latina, tinha uma população mais educada que a média, uma classe média e tudo mais, e isso não impediu a desgraça, a tragédia, esse tango sofrido aí que levou desde Perón até agora o casal Kirchner, a completa destruição do país, que já foi mais rico do que Áustria, Japão e muitos outros países no começo do século XX. Então, educação não é panaceia e a gente deve, em primeiro lugar, perguntar qual educação, né? Porque todo mundo fala educação é solução, mas a gente não pergunta qual tipo de educação, qual modelo. E uma coisa que eu estou certo é que jogar mais recurso público nesse modelo atual, sem dúvida nenhuma, não é solução alguma. Pelo contrário, eu acho que pode agravar o problema da má qualidade de educação no país. O governo brasileiro já gasta, em relação ao PIB, perto da média ali dos países da OCDE. O problema é que gasta muito mal, como a gente sabe, e também de uma forma que acaba priorizando o ensino superior em relação ao ensino básico, né? Que o nosso ensino de base no Brasil é muito, muito ruim. Então, os alunos chegam com uma qualidade péssima e acaba que é um modelo que beneficia basicamente só as elites. O foco, na minha opinião, para endereçar esse problema da educação no Brasil, ele tem que ter 2 vertentes. Primeiro é a questão institucional, como eu disse, e eu vou falar um pouquinho disso, né? Que tipo de escola, que tipo de modelo nós queremos. E o segundo, e talvez principal, na minha opinião, é a questão cultural. Eu comentava antes com o Chris aqui de começar que o Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso é um pecado, né? A gente sabe que a meritocracia, que foi o tema da palestra dele, e eu vou falar um pouco mais à frente, ela não tem muito espaço no Brasil. O Brasil é um país que condena o sucesso individual, né? Ele tem uma mentalidade coletivista e muito invejosa que acaba punindo os bem-sucedidos. Enquanto isso não for alterado, eu acho que nós não vamos poder falar em educação de forma decente no Brasil.
O ideal para mim, do ponto de vista de institucional, mudança institucional, seria realmente, para resumir aqui o tema da minha palestra, tirar o Estado da educação. A educação é uma coisa muito séria para ficar na mão de governo e burocrata. O mercado funciona inclusive nesse produto tão importante. Mas como isso é o ideal e muito distante da nossa realidade, vamos seguir a linha da Escola de Chicago e falar dos Second Best Solutions, né? E um dos pilares, como eu disse, da boa educação é justamente focar na questão da meritocracia. A meritocracia é obviamente contrária à mentalidade do igualitarismo democrático, né? O Thomas Sowell tem uma frase boa que resume isso, que é o seguinte: não se pode educar a todos no mesmo ritmo, a menos que esse ritmo vá ao patamar que acomode o menor denominador comum, ou seja, mediocridade. Ou nós queremos meritocracia, ou nós queremos um regime medíocre. E isso é preciso ser decidido, né? Que tipo de modelo de educação nós queremos. Nós temos umas aberrações incríveis, como, por exemplo, professores cariocas lá no Rio, indo à rua fazer campanha contra a meritocracia, né? Professores que condenam o conceito de meritocracia. Nós temos em São Paulo sindicatos de professores que queimam livros, né? A única vez na vida que eu vi gente queimar livro foi na Alemanha nazista. E professores, educadores em São Paulo queimam livros. Então nós temos o maior obstáculo para essa meritocracia no ensino, e eu estou falando sempre de educação aqui em estrito senso. Tá? Educação é muito mais amplo que isso, envolve família, envolve outros recursos autodidatas e tudo mais. Leitura, revistas, mas estou falando de educação ensino, né? O maior obstáculo para essa meritocracia no ensino brasileiro, sem dúvida nenhuma, são os próprios professores, são os sindicatos corporativistas de professores que atuam como uma espécie de máfia, uma máfia sindical que faz uma patota, né, um grupo que visa aos seus próprios interesses e não ao dos alunos, que não são clientes, que não são consumidores de um produto, né, porque não tem essa visão mercadológica. E o principal obstáculo cultural é a própria condenação à meritocracia, quer dizer, essa mentalidade coletivista no Brasil que pune o indivíduo que se destaca. Um parêntese só que eu faço, mereceria uma palestra à parte, mas não tem tempo, é a questão, que tem tudo a ver com a meritocracia, das cotas raciais. Obviamente, cota racial fere totalmente o conceito de meritocracia. Você está segregando a população com base num conceito, inclusive, anticientífico, que é o conceito de raça humana, e para combater o racismo, você acaba segregando e fomentando o racismo ao criar uma espécie de tribunal racial nas faculdades para poder julgar pessoas com base justamente no conceito de raça. Isso agride totalmente o conceito de mérito individual que independe de cor, de credo, de raça, de sexo, de gênero e de qualquer coisa desse tipo. O outro grande pilar da boa educação, na minha opinião, e é um tema central da nossa discussão também no Brasil, é a questão de família versus Estado. Quem realmente se interessa pelo futuro dos próprios filhos? Será que são os pais ou será que são os distantes burocratas em Brasília e os governantes? Essa questão é central porque todo regime totalitário, toda utopia coletivista tentou usurpar esse direito de educar da própria família e jogá-lo para o Estado. Pode falar em Platão, modelo espartano, Skinner, a própria União Soviética, a China, todo modelo coletivista e totalitário atacou a questão da liberdade da própria família escolher o futuro dos seus filhos em relação à educação. O grande pai dessa mentalidade totalitária foi, obviamente, Rousseau. Rousseau era um sujeito que amava tanto a humanidade, com H maiúsculo, essa abstração bonita, que abandonou todos os 5 filhos no orfanato. E depois foi lá e pariu um livro, Emily, onde ele passou a ser o grande educador da humanidade, né? Então ele delegou, obviamente, a função ao Estado, porque ele não era um bom pai. E acho que é muito perigoso quando a gente toma as exceções como regra e adotamos a premissa de que os próprios pais não estão tão preocupados assim com o futuro dos seus filhos como os grandes educadores, burocratas e políticos em Brasília.
O economista William Easterly, que foi do Banco Mundial, autor do Espetáculo do Crescimento, ele tem uma frase também boa para isso, que é o seguinte: alguns pais podem investir pouco na educação dos seus filhos e você pode achar que aparentemente isso é por desinteresse ou por falta de amor, mas na verdade isso pode estar ligado ao baixo valor presente da educação em certos países. Com certeza o Brasil é um deles. E por que o valor é baixo? Porque nesses países as conexões, as amizades com o rei acabam valendo mais do que a própria meritocracia, como eu disse. Então, por que você vai investir tanto em educação quando você olha para o lado e vê que um sujeito que ficou fumando maconha a faculdade inteira vira um sindicalista rico, corrupto, ou um senador pelo PT? Quando você descobre que basta botar um bonezinho vermelho, pegar uma foice, invadir uma propriedade e ganhar em troca um prêmio, né, um recurso do governo, que tipo de incentivo e estímulo à educação nós estamos dando? Então, enquanto não mudar o valor presente da educação, e isso se muda via mercado, via mais liberdade econômica, essa realidade não vai mudar, e talvez os pais não invistam tanto, porque é um investimento, é um sacrifício. Talvez eles não invistam tanto justamente por isso e não por falta de amor. Ou alguém acha que a Dilma realmente ama mais o filho do que o próprio pai aqui, né? Novamente, mudança institucional para esse problema. A minha proposta de second best solution seria os vouchers. Seriam realmente a solução de os vales de educação, que você consegue concentrar o poder de escolha, então, na própria família. A família vai poder escolher em qual escola particular colocar seu filho. E do outro lado você gera concorrência do lado da oferta, o que tende a melhorar a qualidade do ensino. E do lado cultural é derrubar esse mito de que o Estado é um ser clarividente, onisciente, abnegado, altruísta, que vai cuidar de todos nós, né? Ontem eu fiquei muito feliz que o senador Aécio Neves foi enfático aqui ao combater a mentalidade paternalista. Chega de acreditar que o Estado é que faz, que o Estado é que nos ajuda, que a mão estatal é aquele grande empurrão que todos nós precisamos para subir na vida. Isso não é verdade. Muito mais comum será o Estado representar um grande obstáculo a que cada cidadão possa atingir os seus próprios anseios e sonhos na sua vida. O terceiro grande pilar que eu vejo importante é a questão do conceito de conhecimento objetivo, da busca da verdade desinteressada, vis-à-vis a questão da doutrinação ideológica. E aqui a gente chega realmente no epicentro dos problemas da má educação no Brasil. Escolas e universidades são ou deveriam ser locais onde os alunos vão para terem estímulos e inspiração para aprender, acima de tudo, a pensar, questionar, ter um pensamento crítico, refletir, focar nos argumentos, né? E isso é muito distante da realidade que nós temos visto hoje, Brasil afora. O que a gente vê hoje em dia, e eu recomendo aqui uma leitura, um livrinho chamado Maquiavel Pedagogo, de um francês chamado Pascal Bernardin, onde ele mostra, mais da metade do livro são citações de papers da Unesco e coisa e tal. Então não é teoria conspiratória não, ele mostra como essa mentalidade hoje, no mundo dos pedagogos, da pedagogia social, né? Tudo que bota social no nome, né, vira depois, apodrece o próprio conceito original, né? Justiça social e tudo mais. Mas a pedagogia social vem com essa mentalidade, então, que transforma o educador, não mais nesse professor, nessa professora que o Chris teve, que é uma questão de inspiração e de ensinar a pensar, mas sim numa missão de um engenheiro social, um salvador de almas, uma pessoa que vai alterar e modificar essencialmente quem nós somos, de forma impositiva, de cima para baixo. Isso é uma excrescência, isso é uma aberração, isso precisa ser combatido. Essa ambição da moderna pedagogia social, né, de profundamente alterar os seres humanos, buscar em larga e profunda modificação das atitudes sociais, ou seja, criar robôs autômatos que repetem os mesmos mantras, a mesma ideologia, obviamente, estatizante desses educadores. Para cada Luiz Felipe Pondé, que nós temos a honra de ter aqui, nós temos 100, se não 1000
marxistas nas faculdades hoje doutrinando nossos alunos, né? Que tipo de futuro a gente pode esperar com esse tipo de doutrinação? É uma coisa meio sombria. Uma coisa é estudar Marx, foi um pensador importante para o mal, né? Ajudou a produzir muita miséria no mundo, mas deve ser estudado. Não é isso que eu estou dizendo, eu não quero queimar livros de Marx. Eu mesmo andei citando Marx para os marxistas na minha coluna do Globo, porque eles não conhecem, não sabem que Marx era imperialista, racista, odiava Bolívar e tudo mais. Eu estou apresentando Marx para muito marxista, mas deve ser estudado. O que não deve ser feito primeiro, estudar em demasia. Quer dizer, a gente tem uma desproporção enorme hoje. Marx é ensinado nas faculdades como se fosse um grande profeta e não como pai de uma ideologia fracassada que não tem um único exemplo decente no mundo para mostrar, né? Então, por que isso? Nós seguimos a mentalidade de Gramsci, né? O pai da nova mentalidade comunista italiano, que percebeu que o leninismo belicoso não dava certo no Ocidente, então foi comendo pelas beiradas, foi corrompendo as instituições e a cultura. E hoje Gramsci é o grande ídolo desses educadores no Brasil, né? John Dewey, nos Estados Unidos, também um socialista que achava que tinha ojeriza ao conceito de pensamento individual. Quer dizer, o cara achava que tudo tinha que ser coletivo. E, obviamente, não podia deixar de citar nosso ilustre educador brasileiro, Paulo Freire, que trouxe o marxismo para dentro de sala de aula, onde existem os oprimidos e opressores, onde é uma visão totalmente absurda de luta de classes, que feriu e agrediu esse conceito de conhecimento objetivo. Então, Paulo Freire, parabéns, é um dos poucos brasileiros que conseguiu exportar desgraça mundo afora. O livro que eu recomendo aqui é um livro do Bruce Bauer, chamado The Victims Revolution, onde ele mostra justamente que essa mentalidade de vitimização das minorias, né, mulheres, gays, afrodescendentes, todas as minoriazinhas que se somada a uns 75% da população, ele mostra como essa visão de vitimização foi corrompendo a academia, né? E ele está falando dos Estados Unidos, e ele é uma minoria, tá? Ele é gay. Mas ele tem ojeriza a esse tipo de mentalidade que acabou abolindo o conceito de conhecimento objetivo. E outro que eu recomendaria é Roger Kimball, com o livro Radicais nas Universidades, onde ele mostra que foram tomadas as universidades por esse tipo de radicais que conseguiram subverter totalmente o cânone tradicional. Ou seja, estudar Shakespeare não passa mais a ser uma coisa atemporal que todos deveriam fazer em nome do conhecimento humano e tudo mais. Passa a ser o quê? Um instrumento do Império Britânico para dominar os pobrezinhos, né? E por aí vai. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar é o politicamente correto. Ele corrói, ele corrompe a liberdade acadêmica, o livre debate, né, na academia. E isso é uma coisa que vem acontecendo principalmente desde a escola de Frankfurt, né, que os marxistas conseguiram se adaptar à nova realidade e com o seu niilismo todo vieram destruindo o conceito de verdade objetiva, de busca da verdade objetiva, desconstruindo, né, eram desconstrutivistas, desconstruindo todo tipo de conceito. E além de tudo, vieram combatendo também a hierarquia do saber. Eu já fui mais jovem, hoje eu não sou tão jovem, mas a gente sabe como é que é a juventude. A juventude quer solução para tudo e solução mágica e para ontem, apesar de ter mais tempo, né? Tem uma frase do Oscar Wilde: eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo, né? O jovem, ele sabe tudo. E a coisa que ele mais quer ouvir, que é música para o ouvido dele, é vir alguém e falar que ele é o dono da razão, que não acredite em ninguém com mais de 30 anos, né? Foi isso que esse pessoal fez na década de 60 e conseguiu estragar realmente as universidades, porque a gente vê o quê? O resultado disso hoje. Vagabundo invadindo reitoria e achando que tem o direito de impedir uma aula porque discorda do teor do professor e tudo mais. Então é uma falta de respeito, como a gente viu o delinquente ontem aqui fazendo. Isso são coisas de pessoas que não têm mais respeito pela autoridade e não respeitam mais essa hierarquia, né? Tem um exemplo aí que saiu ontem no jornal de uma escola em Goiás, pública, onde era dominada por traficantes e prostituição, onde os policiais chegaram lá, impuseram certas normas, cantam o hino nacional, tem que usar uniforme e tudo mais,
e o resultado está aparecendo. Eu não vou defender que a militarização é uma solução para a nossa educação. Apenas um pouco mais de disciplina não faria mal, não. E o resultado disso é que nós temos um relativismo total que prejudica justamente os mais pobres. A gente vive num país hoje onde nós pega o peixe não é mais uma forma equivocada de se expressar, é apenas uma forma diferente. Porque, afinal de contas, o politicamente correto impede qualquer crítica à periferia, aos guetos, às favelas. A gente vive numa época onde tem gente fazendo trabalho de mestrado sobre Valesca Popozuda, onde as pessoas dançam funk em sala de aula. Então, alguma coisa aconteceu de muito errado com a educação no Brasil e a gente tem que pensar nisso. Eu fecho com 5 segundos aqui só para falar da cultura do diploma. É outra coisa também que eu acho que a gente tem que combater. No Brasil é o famoso você sabe com quem está falando. As pessoas dão muito mais valor àquele extenso currículo Lattes do que ao peso do seu argumento, do que realmente focar no debate civilizado, calcado no que está sendo dito e não quem está sendo dito. Eu mesmo passei por uma experiência de um professor keynesiano arrogante, que falou muitas besteiras e se mostraram equivocadas depois, mas disse que não participaria mais de debate comigo porque eu não tenho mestrado e doutorado. Esse é o nível dos nossos educadores. Eles se fecham numa torre de marfim, arrogante, com os seus diplomas, com o seu currículo Lattes, com essa cultura do diploma que acaba não dando tanto peso assim à educação efetiva, ao que é passado para os alunos. Conclusão do meu discurso: o Brasil está mais distante de uma boa educação liberal do que Plutão da Terra. Obrigado.